Vamos lembrar André Luiz. André Luiz foi um médico mediano. É aquela história? Não fazia o bem, mas também não fazia o mal. E não fazer o bem é o quê? Fazer o mal, não. E morreu de câncer, parece que na região gástrica, e que isso se deu por causa dos seus excessos. Estava dissociado do seu lado espiritual, embora a sua mãezinha tivesse ligado a ele este lado, mas ele cresceu e achou que era coisa ou de mãe ou de criança. Deixou para trás. O que aconteceu quando André Luiz desencarnou com aquele câncer? Ficou por todas essas conjunturas 8 anos no umbral. Umbral, uma região, e a região que ele ficou, não é? Uma região mais densa. E ele era chamado de quê? Pelos outros espíritos que habitavam aquela região e que também eram lá, pelas questões deles, diferente das questões de André, também perturbados e com uma vibração inferiorizada, materializada. Chamavam André Luiz de suicida. Suicida! Suicida! Mas como é que eles podiam saber? Primeiro que André ficava horrorizado quando era chamado de suicida. Mas como suicida? Ele não se suicidou, ele não botou uma arma na cabeça, ele não fez nada disso, não cortou os pulsos, não fez nada disso. Como eles podiam chamá-lo de suicida? Não, ele até gostava muito de viver. Gostava muito de viver, mas não cuidou, e ele era médico, não cuidou da saúde do seu corpo físico, entregando-o aos excessos. E isto caracteriza, vamos dizer assim, da forma como é feita, ele não era, veja, ok, ele não era isso tudo. Não era isso tudo. Mas ele estava, claro, porque se a pessoa quer chutar o caído, ela chuta para doer, não é? Então, vamos dizer que ele não tivesse tido cuidado com a saúde, que fosse até o suicídio direto, ok, mas não fosse, vamos dizer assim, numa condição tão terrivelmente comprometida. Mas mesmo assim, eles estavam ali para quê? Esse é o papel de muitos espíritos ainda no invisível. Atormentar companheiros desencarnados que estejam, vamos dizer, desavisados, que tenham sido descuidados por total ignorância ou indiferença da própria vida. E nós, se não tivermos atenção, se não buscarmos nos cuidarmos, indiferentes mesmo, com cuidado, com o corpo, com a saúde, podemos estar nos prejudicando nesse sentido. E é claro, não é? Quanto mais estamos preparados para entender e nos, vamos dizer, precavermos e não o fazemos, mais comprometidos nos tornamos, não é? Então, o momento da revelação primeira, no mundo espiritual não se esconde nada, todo mundo é transparente, mas como eles podiam saber da vida do André Luiz? Porque fica plasmado. É possível ver a vida da pessoa que ela fica vamos dizer assim, como que registrada em certas imagens. Então, apenas aqui pode-se viver de aparências. Mesmo, e isso é interessante também, não é? Tudo que é feito lá nos escondidinhos, eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo, mas nós temos a multidão, não é? De testemunhas. Quantos espíritos estão vendo o que nós estamos fazendo escondido? Nós estamos falando que ninguém está vendo encarnado, né? Encarnado. E as pessoas que fazem coisas erradas escondidas, elas começam a fazer certas associações. Espíritos que dizem assim, esse aí gosta disso, olha, essa daí gosta disso. Vamos juntar. Vou jogar mais carvão nessa fogueira, mais lenha nessa fogueira. Porque nenhum espírito vai nos perturbar se não dermos o quê? Razão para isso, não é? Não se tira da onde não tem. Se nós estamos sendo perturbados em alguma questão, é porque nós temos alguma questão ali para trabalharmos.
Então, por exemplo, a pessoa gosta de fazer fofoca da vida alheia. Ela gosta, quando ela viu, já falou, eu disse que eu... Pode ser que tenham, pode ser, e pode ser mesmo, que tenham espíritos que queiram tirar partido disso, se valer da boca rota de alguém para prejudicar outra pessoa, de fazer um leve trás que vai prejudicar alguém. Humberto de Campos, o nosso irmão X, conta muitas histórias em que ele fala como um anjo bom, que ele conta usa muitas alegorias nas histórias, ele fala de anjos bons, ele fala de espíritos malignos que usam bocas envenenadas, se valem de bocas venenosas para atingir os seus objetivos. Anjos que se valem de boas bocas, de santas bocas, para levar o bem através dessas bocas. Então, nós somos instrumentos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Pergunta Allan Kardec. Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Primeiro, já dá uma gastura. Como assim? Eu sou dirigida por espíritos? Mas se eu sou dirigida por bons espíritos, eu não fico angustiada, fico. Os bons espíritos guiam a minha vida. Que maravilha! Mas eu estou sempre tão bem para que os bons espíritos me guiem. É isto? Este é outro fermento. Outro fermento que não cresce, né? Será que eu estou sendo um instrumento para a luz? Ou a minha irritação, a minha impaciência, a minha tendência a cobrar e a reclamar e a queixar-me, isto pode fazer com que eu seja instrumento de quem queira promover problemas. Se eu vou ser instrumento, e sou, porque nós somos influenciáveis, não é? E sabemos, existem tantos estudos, e claro, nós vemos aí na televisão, por que é o marketing? Nós somos influenciáveis. Hoje em dia existe uma ciência avançada na arte de influenciar o outro. E nós só influenciamos e somos influenciados porque somos influenciáveis todos. Então precisamos usar o quê? Discernimento, para não sermos a famosa Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, ou seja, Maria pode ser João, é só um ditado, não é? A Maria vai com as outras, é aquela que não consegue decidir por si. Vai lá e faz uma ideia de um, a ideia do outro, isso encarnado. Imagina quando eu não vejo. Mais fácil é influenciar aquela mente. Então, nós precisamos ser criteriosos. E o nosso critério? O Evangelho. O nosso critério? A palavra de Deus. Mas isso é muito top, nem sempre eu consigo, mas eu vou me esforçar em fazer o meu melhor. Estou longe dos 60, mas eu vou me esforçar pelos 30. Vou aqui fazer como o Chico falava, água da paz. Encher minha boca d'água. Louca para contar aquela fofoca. Diz outro ditado, não é? Já viram? Eu adoro mesmo ditados populares. Que vontade é coisa que dá e passa. Mas enquanto não passa, come a gente pelas beiradas. Mas vai passar. Se nós formos mais fortes, né? E chega esse momento em que nós nos felicitamos e dizemos, eu fui mais forte. Porque eu não quero mais me entregar a isso. E aí o que acontece com a minha vibração? Me esforço nos 30. Nos 30, top de gama já. Mas 30 é pouco, eu quero 60. Ótimo, vamos lá, uhul. 60 é pouco, eu quero 100. É só nós nos esforçarmos e abrirmos mão de quê? De fazermos. Fazer é fácil abrir mão. A questão é pensar e sentir. Isso leva mais tempo. Pensar leva ainda menos tempo do que mudar o sentimento.
Assim, fulano, é isso, aquilo. Não, 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 não. Não, é um irmão necessitado. Está perdido nele mesmo, desorientado, um pobre coitado. Ai, vou até orar por ele. Tá. E aí eu vou mudando o pensamento. E com o tempo, porque eu vou trabalhando o pensamento, o sentimento começa a se acalmar. Se eu continuar jogando lenha na minha própria fogueira, quando é que eu vou começar a suavizar meu pensamento com aquela criatura? Eu não vou. Mas é um filho de Deus, está perdido, está aqui no mundo de provas e expiações, gente. Que nem eu, né? Que nem eu. Nós também estamos aonde? Eu sou um barato fulano, eu sou um espírito bom. Eu sou um espírito bom, que não estou no mundo feliz. Ai, que Deus me botou no lugar errado. Não, nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Nós ainda estamos longe de sermos bons espíritos. Aqui ainda é todo mundo muito 6 e meia dúzia. E outra coisa importantíssima, que seja todo mundo que quiser, como diriam as nossas mães, não é? Então se seus amigos se jogarem da ponte, você vai se jogar da ponte também. Quando nós chegamos em casa, mamãe, eu tirei 3, mas todo mundo tirou nota baixa. O mundo não nos justifica. No caso, as escolhas alheias não justificam a nossa escolha. Sim, o mundo nos justifica. A Terra já está logo dizendo quem eu sou, ainda. Mas as outras pessoas não podem me definir. Os outros estão escolhendo X, Y, Z, livre-arbítrio, fiquem à vontade, escolham o que quiserem. E eu vou escolher aquilo que o meu discernimento, porque eu vou procurar saber, mas o que é isso aí? Vou me informar, vou ver isso e aquele lado, e aquele ângulo, e aquele, sobre aquela situação, e vou fazer, não, é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Por quê? Porque isso condiz com o que Jesus me disse. Me disse, olha só, nível de... Jesus me disse isso, foi numa fim de tarde, lá embaixo daquela árvore. Disse para todos nós, disse para cada um de nós. Sim, Jesus fala para cada um de nós. Portanto, se quisermos dizer, Jesus me disse mesmo. E diz todo dia. E vai continuar nos dizendo.